Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã nós queremos primeiramente agradecer a Deus. Estamos dando início ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, hoje nós estaremos aprendendo a lição de número 2, no dia 12 de abril de 2020, que o título da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estaremos aprendendo no dia que se chama hoje. O texto áureo para a nossa meditação diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. A verdade prática para nós praticarmos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Grande Deus que é esse, maravilhoso Jesus, Vamos para a leitura bíblica em classe. Quem não tem a sua revista, a leitura está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, o verso de número 4, depois o versículo de número 9 ao 14, que nós estaremos lendo nesta manhã. Diz assim a leitura bíblica em graça: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, do que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glórias a Deus por isso, O irmão Lucas estará comentando a revista, dando a introdução nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na lição de número 2, nessa manhã, no dia 12, para podermos compartilhar com os irmãos. A introdução, para você que tem sua revista aí, segue comigo a leitura aí da introdução. Nessa lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aqui nós vamos ver então nessa manhã um pouquinho do plano de Deus, de nos conceder bênçãos espirituais. O título da lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A palavra sublimidade também poderia ser modificada por grandiosidade. Muitas bênçãos que o Pai Celestial nos proporciona através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E esse plano que Deus teve antes mesmo da formação do mundo, antes mesmo da queda do homem, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva transgrediu a ordem do Senhor no jardim. Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo.
Ou seja, Deus, nosso Deus, na sua onisciência, sabia que o homem viria a transgredir a lei de Deus. E nessa manhã nós vamos ver esse plano de restauração que Deus teve através de Jesus e de reconciliação, que tudo isso advém através de Jesus. A pessoa de Jesus é aquele que nós podemos encontrar a restauração, a comunhão com Deus que havia sido perdido por causa do pecado de Adão e de Eva lá no Jardim do Éden. Então nós veremos aí. A nova posição em Cristo, ponto 1 da nossa lição. Vocês continuando a leitura da revista, os irmãos podem acompanhar comigo aí na leitura da revista. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Olha, através de Cristo nós temos um privilégio. A salvação, a Bíblia fala que nenhum outro nome, irmão Jay, em Atos dos Apóstolos está registrado, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Se alguém quer ser salvo, tem que clamar pelo nome de Jesus, tem que o reconhecer como Senhor, porque só Ele pode salvar. Então nós vamos ver nessa manhã o privilégio da salvação em Cristo. No ponto 1 aí vai falar sobre a doxologia. O que é a doxologia? Aí na sua revista de aluno, vai estar aí na página 9, no quadrinho verde abaixo, você pode ver aí o que é doxologia. Doxologia, do grego, essa palavra, doxa do grego, mais, que significa glória, mais a palavra logia, que significa estudo, e também palavra também, que significa. Essa doxologia é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Um exemplo: Deus seja louvado, glórias a Deus, aleluia. São exemplos dessa doxologia, dessa manifestação de enaltecimento a Deus. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, do versículo 4 em diante, essa passagem constitui-se num grande salmo, um salmo que tem mais ou menos 169 palavras nesse salmo. Do capítulo 1 de Efésios, do versículo 4 até o versículo 14, se constitui num belo salmo de louvor e de enaltecimento ao nosso Deus. Porque aqui nós vamos ver na lição de hoje o porquê. Continuando aí no tópico 1 da doxologia, vai dizer da seguinte maneira: o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. É o que eu acabei de dizer para os irmãos. No capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 a 14, se constitui num belo salmo de louvor a Deus. Os salmos, irmãos sabem, a palavra salmo, o livro de salmos, Sefer Tehilim, o livro dos louvores. Salmo é louvor a Deus, é louvor de agradecimento, enaltecendo a grandeza de Deus. A Bíblia, vários salmos, retrata a grandeza de Deus, muitas vezes usando simbolismo de montes, usando simbolismo de fortalezas, para enaltecendo o nosso Deus, que é um Deus grandioso, um Deus poderoso. E nesse salmo aqui, no livro de Efésios, ele começa pela frase bendito, ou seja, bendito, enaltecendo o nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Olha para vocês verem, bendito. Essa palavra bendito significa digno de louvor. Digno de louvor ao nosso Deus. Olha, eu quero falar para você que está nos ouvindo através do canal. Cristo foi aquilo que Deus tinha de melhor para a humanidade. Ele deu. Deus deu para nós, a pessoa de Jesus é o melhor de Deus para nós. O texto áureo da Bíblia Sagrada, que constitui João, capítulo de número 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, e era a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo dá sequência, até o versículo 14,
por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 20, irmãozinho, nós vemos acerca dos mandamentos na lei do Senhor, e lá na lei, no princípio da lei, um dos primeiros mandamentos diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ou seja, o único que é digno de honra, de glória, de louvor é o nosso Deus. Não podemos transferir, irmãozinho, o nosso louvor, a nossa glória, o nosso enaltecimento a outro, a não ser ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãozinho. A glória é dele. Por isso, nessa manhã, nós estamos vendo que aqui Paulo começa no livro de Efésios, no capítulo de número 1, do versículo 3 em diante, dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui, então, na doxologia, que o único que merece manifestação de enaltecimento, de glória e de louvor é o nosso Deus. Ponto 2. As bênçãos espirituais. Vamos entrar aqui agora nas bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. A gente muitas das vezes vê pessoas que vêm até a Deus que só quer bênçãos espirituais, só bênçãos materiais, aliás. Quer casa, quer carro. Só que a morte de Jesus não foi para que nos desse bênçãos materiais. Vou dar casa, vou dar carro. Ainda que o Pai bem sabe daquilo que nós precisamos. Jesus mesmo falou: não vos preocupais com o que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai Celestial muito bem sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas a morte de Jesus foi para nos conceder, pastor Dinho, bênçãos espirituais da parte do nosso Deus. E nós vamos ver aqui nessa lição. Bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas são provenientes na onde? Nos lugares celestiais. Os lugares celestiais, a Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma batalha. Muitas pessoas às vezes não estão vendo, mas há uma constante luta entre o bem e o mal. E quando nós estamos em culto, nós estamos em lugares celestiais, nós estamos batalhando, estamos guerreando. É por isso que é muito importante a comunhão, estar nos cultos, estar na igreja, buscando. A igreja, irmãozinho, é como se fosse uma fortaleza, onde podemos nos armar, nos preparar como soldados para a batalha, porque lá fora, no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e temos uma constante luta, que muitas das vezes nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, humanos, carnais, mas com os olhos espirituais. Esteja atento, porque há uma luta, há uma batalha no reino celestial, uma guerra. O bem, Satanás, luta contra o nosso Deus, contra a obra, nós, cada um de nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E Satanás não fica satisfeito com isso, e ele quer deturpar a imagem daquilo que Deus criou para a sua glória, para o seu louvor. Ele quer tentar de todas as formas para mostrar para Deus: olha aí a imagem que você criou. Muitas das vezes pessoas, o ser humano, caído no pecado, caído na sarjeta, na lama, preso nos seus pecados. E o inimigo, muitas das vezes, ele quer isso. É uma luta, meus irmãos. Por isso precisamos estar em constante vigilância, em oração, em leitura da palavra, nos preparando para vencer essa guerra. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Continuando aqui, essas bênçãos espirituais são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Tais como:
Deus nos elegeu para sermos santos. Em Hebreus, capítulo de número 12, em versículo 14, Deus nos elegeu para sermos santos. A palavra elegeu significa escolheu. Deus nos escolheu, irmãozinho, para sermos santos. Não é da vontade de Deus que ficamos aí vivendo em pecados todos os dias. Não, pelo contrário. A palavra santidade ou santificação é uma separação do mundo. Separarmos das práticas mundanas, separarmos do sistema do mundo. Porque o mundo, a Bíblia diz assim, que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, isso tudo é do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E a vontade de Deus não é ficarmos aí pecando, não. Nós pecamos sim, mas a Bíblia diz lá no livro de João, 1 João, filhinhos, não pequeis, não é da vontade do Pai. Deus não nos escolheu para vivermos no pecado, não. Mas Deus nos elegeu, nos escolheu para sermos santos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos escolheu, nos elegeu para sermos santos. E também das bênçãos aqui que Paulo nos fala, na passagem de Efésios capítulo 1, do versículo 4 em diante, a Bíblia nos diz também que ele nos predestinou para sermos filhos. E olha aí para você ver na Bíblia Sagrada, vamos ler para você ver aí, ó. Em Efésios capítulo 1 e versículo de número 4 diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então já falei para os irmãos que Deus não nos elegeu, não nos escolheu para ficarmos vivendo uma vida no pecado, não. Pelo contrário, vivermos uma vida de santificação, irrepreensíveis nele em amor. Versículo 5, aonde nós estamos falando agora. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha que interessante aqui. Deus, ele conhece de antemão aqueles que serão seus filhos. Por quê? Qual que é a condicional para que se seja filho? A Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, de 11 em diante, fala assim: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, todo aquele que confessa a Cristo como Senhor da sua vida, o aceita, Deus dá o direito de ser filho. Através, como nós lemos aqui, Paulo dizendo aos Efésios, olha, nos predestinou. Deus conhece de antemão, Maldinho, aqueles que serão filhos. E ainda diz, por adoção, por Jesus Cristo. Através de Jesus, o sacrifício de Jesus, eu e você, por adoção, nós somos filhos de Deus. Olha que maravilha, que privilégio de bênção espiritual que Deus nos concede através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ainda a Bíblia diz assim também, aqui na leitura, que nós estamos nas bênçãos espirituais, capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E eu vou estar lendo aqui para os irmãos verem no texto, na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim, ó. Versículo 7, aliás. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A palavra remiu significa readquirir de novo, resgatar, pagar, livrar do cativeiro. Olha os vários significados que a palavra remir tem. Primeiramente, eu queria perguntar para você e você refletir aí. A quem foi pago o preço da nossa redenção? Uma pergunta por muito tempo tem sido feita ao longo dos séculos. A quem foi pago o preço da nossa redenção? Muitos pensam que o preço da nossa redenção, pastor Jim, foi pago ao diabo. O diabo não se ofende com o pecado. Porque nós vimos aqui no Efésios capítulo 1, versículo 7,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. O diabo não fica ofendido quando você transgride a lei de Deus, quando você vive no pecado. O diabo não se ofende com o pecado, mas quem se ofende com o pecado é Deus, porque Deus, ele é santo. É um dos atributos de Deus, é a santidade. Deus é santo. Então, todas as vezes que o ser humano transgride a lei de Deus, Deus fica ofendido, porque o pecado, Deus não se agrada, Deus fica triste. Por isso, irmãozinho, a Bíblia fala assim que Deus nos ama, mas Deus aborrece o pecado. Por isso que através do sacrifício de Jesus, foi pago o preço. Foi pago o preço para que nós, que somos pecadores, possamos ser remidos dos nossos pecados. Ou seja, a palavra remir é adquirir de novo, porque o homem estava perdido em meio aos seus pecados. Jesus pagou o preço, readquire novamente o ser humano que estava caído, resgata, paga o preço para esse ser humano. E a Bíblia diz que ele nos livra do cativeiro. Nós estávamos todos presos, cativos aos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus nos livrou. Nós não precisamos mais ficar presos aos nossos pecados, presos às nossas atitudes erradas outrora. Agora nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Então aqui nós vemos que ele nos remiu. E a Bíblia diz lá no livro de Pedro, 1 Pedro no capítulo 1, versículo 18 e 19, eu quero fazer essa leitura com você que está aí nos acompanhando nessa lição. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, é o precioso sangue de Jesus, vertido naquele madeiro, que hoje nos garante o livre acesso de podermos chegar até a Deus e ter comunhão com o nosso Deus. Isso é bênção através do sacrifício de Jesus, bênçãos espirituais. Por isso, quando você entra lá na igreja, você sente prazer e alegria em louvar e enaltecer, dar glórias a Deus, glórias a Jesus pelo seu sacrifício. Isso é bênção que Jesus nos concede através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Continuando, acolheu-nos por sua vontade redentora. O mundo, ele nos aborrece. O mundo, irmãozinho, Jesus falou assim que no mundo tereis aflição, que o mundo muitas vezes nos iria maltratar, nos aborrecer, mas que não era para nós ficarmos tristes não, porque Jesus estaria conosco todos os dias. Ele nos acolhe como um pai, como um Deus de amor. Ele nos acolhe, ele nos adota como filhos. E o pai, ele tem esse carinho pelo filho de trazer o filho para próximo de si. Então, o pai tem prazer que o filho esteja junto dele. Por isso Jesus, ele nos acolheu. Ele nos acolhe. Quando o mundo muitas das vezes nos aborrece, nos entristece, Jesus nos acolhe. E olha aí para os irmãos ver a leitura na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo de número 1, versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Continuando aqui, uma das bênçãos espirituais também é que ele revelou-nos a palavra
da verdade. É muito interessante que, outrora, a mensagem do Evangelho, nós estávamos com os nossos olhos cobertos, tampados. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, que fomos feito a sua herança, Ele nos limpou. Os nossos olhos agora caiu aquelas escamas que tampava os nossos olhos de entender a verdade. E agora nós podemos compreender a verdade. Quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que Jesus revelou-nos a verdade. Olha para vocês verem. Em Apocalipse, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, primeiro. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha para vocês verem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. É da vontade de Jesus, pastor Dinho, revelar-nos a verdade. Jesus não deixa a sua igreja andando às cegas, não. Pelo contrário, Ele que é o guia e é o pastor da igreja, é o supremo pastor da igreja, Ele guia a sua igreja mostrando, dando luz no caminho dos seus servos, revelando aos seus servos. Por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele revela o seu segredo aos seus servos, dá-nos a entender o seu mistério, a sua vontade. E aqui no livro de Apocalipse fala, revelação de Jesus Cristo, dada aos seus servos, dada a mim, dada a você, para que possamos entender a palavra de Deus. Por isso que é também uma das bênçãos espirituais, esse entender a palavra de Deus, revelar-nos a palavra de Deus, é também uma das bênçãos espirituais que Cristo nos concede. E aqui a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha para vocês verem. Nós ouvimos o evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Eu e você fomos alcançados através dessas boas novas de salvação. E também aqui, uma das bênçãos também, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Olha para vocês verem que privilégio também. Sim. O selo. Em Éfeso, quando o proprietário, alguém, queria se comprar madeira, levava-se o anel daquele comprador e selava aquela madeira dizendo, olha, está selada, essa madeira foi comprada, adquirida, e o selo era como uma garantia que o proprietário daquele bem iria voltar para poder buscar. E assim também é eu e você. Fomos selados, pastor Dinho, com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Eu, pastor Dinho, cada um de nós somos selados, nós somos propriedade de Jesus. Por isso, muito cuidado. Muitas das vezes a gente vê o pastor sempre falando, meus irmãos, cuidado em não ofender o outro irmão, porque ele é propriedade de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do madeiro comprou o pastor Dinho, comprou a mim, comprou a você, comprou a cada um de nós. Nós somos propriedade de Jesus. Por isso não convém aos santos ficar caluniando um ao outro, falando mal um do outro, porque o irmão Dinho, eu, você, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama e Ele nos comprou e nos selou com o Espírito Santo da promessa, garantindo, olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez para vós, para vos levar. E quando Jesus voltar, nós que temos o selo, pastor Dinho, garantido que Ele voltará para nos buscar, nós, eu e você, somos propriedade de Jesus. E saiba você, Jesus está voltando para te buscar, para me buscar, para levar para junto dele. A Bíblia diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele vem para nos buscar para junto dele. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa.
Em Efésios capítulo 1:3 diz assim, ó: e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu e você somos possessão de Deus, para louvor da glória de Deus. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Nós somos o penhor. Penhor é garantia. Ele nos deu essa garantia, que ele voltará para nos buscar. E também tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. O Pai planejou. O Filho veio e, segundo a vontade do Pai, executou. Jesus, quando estava aqui na terra, pastor Dinho, ele sempre dizia: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, daquele que me enviou. E o Espírito Santo, a qual Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o outro, o Consolador, que como eu, ele estará convosco todos os dias. E o Espírito Santo da promessa nos garante que Jesus voltará. Por isso, nessa manhã, é manhã de dizermos glórias a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quantas bênçãos ele nos proporciona, igreja, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Continuando, o pastor Dinho quer comentar algo sobre essas bênçãos espirituais? Comentando as bênçãos, falando das bênçãos de Jesus, quando nós pegamos o livro de Lucas, capítulo 19, verso de número 10, a Bíblia fala que Jesus é o Filho do Homem, né? Jesus tornou-se o Filho do Homem para que nós tornássemos filho de Deus, a qual você leu em 1 João capítulo 1, versículo de número 2. Todos aqueles que o aceitam têm o direito de ser filho de Deus. Então Jesus tornou Filho do Homem para que nós tornasse filho de Deus. Essa é a benção, essa é a maravilha de servir esse Jesus. Glórias a Deus. Amém? Continuando aqui agora, a nova posição em Cristo. Olha para vocês verem, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Olha para vocês verem. João, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Olha, vamos fazer a leitura para os irmãos verem. Diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a ele. Em 2 Coríntios, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Olha para os irmãos ver, 2 Coríntios, no capítulo de número 5. 2 Coríntios, no capítulo de número 5. E o versículo de número 17 diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo de número 5, do versículo 11 a 15, o apóstolo Paulo nos mostra como é uma vida distante da pessoa de Deus. Olha para os irmãos ver, ó. Em Romanos capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
Ou seja, Adão transgrediu a lei de Deus e, consequentemente, todos aqueles que, à semelhança de Adão, vieram posteriormente, pecaram também. Todos nós erramos, todos transgredimos. Mas, assim que como por um homem entrou o pecado no mundo, através de um homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus agora nos dá a garantia da vida eterna. Através do sacrifício de Jesus, agora os nossos pecados podem ser perdoados. E não mais agora o pecado ter domínio sobre nós. E nós vemos aqui que nós temos uma nova condição agora. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ou seja, quem aceitou esse sacrifício de Jesus, é nova criatura agora. E esse exemplo também, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora a vida que nós vivemos agora, vivemos para glorificar e exaltar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vivemos mais em prazer viver no pecado, como outrora, quando não conhecíamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deste modo, não andamos mais em treva, mas como filhos da luz. A Bíblia diz assim que aquele que anda em treva, ele anda às cegas, ele anda se apalpando. Porque o cego, quem está em treva, quem está cego, não sabe para onde vai, não está vendo bem claramente para poder caminhar. E quando estamos em treva, muitas das vezes fazemos obras que entristecem a pessoa do nosso Deus. Mas Jesus falou assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está. João escrevendo diz: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, temos que andar na luz, igreja. Nós não andamos mais em treva, nós andamos agora em novidade de vida. A vida que nós praticávamos outrora, isso aí já caiu lá no mar do esquecimento. Nossos pecados que cometemos outrora, o Senhor já nos perdoou, já nos lavou e nos purificou. Agora nós temos que andar como filhos da luz. E a Bíblia diz assim, no Sermão do Monte, Jesus fala: vós sois a luz do mundo. E olha para vocês aí, em Mateus capítulo de número 5, quando Jesus fala essa passagem, versículo de número 14, ele diz assim, ó: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E olha que Jesus disse: nós somos luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Será que as pessoas, ao olhar para nós, têm glorificado o nome do nosso Deus? Porque Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que a nossa luz, a luz de Cristo que está em nós, possa brilhar nesse mundo de densas trevas. E, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Que privilégio, né? Temos uma nova posição em Cristo Jesus. Jesus nos resgatou lá do lamaçal, nos fez assentar entre os príncipes do seu povo, numa nova condição agora, de filho, de herdeiros com ele, dessa promessa maravilhosa, a promessa da salvação e do seu reino. Um dia reinaremos como filhos, teremos uma herança, e isso é privilégio advindo do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E para você também, para a sua meditação acerca dessa nova condição, eu tirei aqui duas passagens que o apóstolo Paulo, mostrando a atitude do servo de Deus. Quando nós temos uma nova posição em Cristo Jesus, as nossas atitudes, elas são diferentes. E eu, estudando a Bíblia Sagrada, eu tirei aqui duas passagens onde o apóstolo Paulo, ele mostra através da sua atitude
que ele é agora. Ele é uma nova pessoa e é um novo Paulo. Não é aquele Saulo que perseguia a igreja, que maltratava aqueles que pregavam a mensagem do reino de Deus. Não. Ele tem uma nova posição agora. Ele agora, aquele que era o que perseguia, agora ele é perseguido também. Agora aquele que lutava contra é aquele que é o maior defensor da lei, da mensagem do nosso Deus. Paulo foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios. E eu quero mostrar com vocês aqui. Abra sua Bíblia aí na sua casa, em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, e o versículo de número 31. Olha o que a Bíblia diz, olha para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31 diz assim, ó. Portanto, Paulo dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Olha que exemplo de uma pessoa que está numa nova posição, numa nova condição em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida tem que ser uma vida que glorifique ao nosso Deus. E Paulo fala aqui, olha, eu em tudo agrado a todos. Ou seja, ele tentava, ainda que muitas das vezes ele não conseguia agradar a todos, muitas vezes muitas pessoas o perseguiam e às vezes queria até ir contra a sua autoridade apostólica, mas ele fala em Efésios capítulo 1, nessa carta que estamos estudando nesse trimestre, Efésios 1, Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, esse homem tentava agradar a todos, para que todos pudessem chegar ao conhecimento da palavra de Deus e posteriormente ser salvo. Olha para você ver que atitude de alguém que está numa nova posição em Cristo Jesus. E também em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 23, que diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, vamos procurar coisas que edificam a nossa vida, coisas que o nome do nosso Deus possa ser glorificado na nossa vida. Pastor Jim, quer comentar algo sobre essa nova posição, nossa nova condição em Cristo? A Bíblia diz assim, em Efésios, né? Em Efésios que a Bíblia diz que é para nós sermos imitadores de Cristo como filhos de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, Jesus um dia dizendo assim, em São João capítulo 9, versículo de número 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a palavra de Deus também diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós agora sois a luz do mundo. Então hoje nós somos a luz do mundo, então nós temos que andar digno de sermos filhos de Deus, filhos de Jesus, filho de Deus, como aqui a lição está nos mostrando, né? Para que todos os benefícios advindos dessa redenção, todos os benefícios possam nos alcançar, né? Todas as bênçãos de Deus. Amém? Agora vamos para o tópico de número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristo tem que ser o centro das nossas atenção, a nossa vida, o nosso lar tem que ser um lar dedicado, a nossa família ser dedicada a Cristo. Cristo tem que ser o Senhor da nossa casa. Lembra de Josué, no capítulo de número 24, quando ele se posiciona, olha, eu não sei quem vocês têm escolhido aí para servir não, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Cristo, o centro da nossa família, o centro das nossas atenções, o centro da nossa casa. Então vamos ver aqui uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O ponto 1 aí dessa parte, a revelação do mistério. A frase
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada, conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, o mistério de Deus que estava oculto, Deus, através da pessoa de Jesus, ele veio nos revelar. A Bíblia diz assim que, certa feita, Filipe disse da seguinte forma: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, ele veio como representante de Deus. E ele diz: olha, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou enviado do Pai. Eu vim aqui, as palavras que eu vos falo não são minhas, mas são do Pai. O Pai mandou eu vos falar. Por isso ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, eu e você teve um privilégio, porque Jesus, aprove a Jesus a nos revelar o Pai. Por isso nessa manhã, é a manhã de glorificar a Deus e a Jesus, o seu Filho, porque Ele nos revelou aos seus santos um mistério que estava oculto. Através da pessoa de Jesus, nós temos agora a revelação desse mistério. E nós vemos aqui nessa lição que a sua vontade foi executada. Jesus, quando ele disse aquela palavra lá em cima daquele madeiro, está consumado. Ou seja, está feito, Pai. Está cumprido o teu desígnio, a tua vontade, aquilo que era segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo aquilo que era do agrado do Pai. Jesus foi morto na cruz do Calvário e nos revela agora esse mistério que estava oculto. E olhem para vocês verem, para que, por intermédio de Cristo, o Filho em tudo tivesse a preeminência. Vamos ler aí Colossenses, no capítulo de número 1, e versículo de número 16 a 20. Diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha para vocês verem, tudo foi criado por ele e para ele. Olha você ver que coisa gloriosa. Ponto 2 aí agora, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Segundo aí Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele será, irmãozinho, a atenção de todas as pessoas. A fase da vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. A fase A é uma fase invisível, que somente a igreja, aqueles que subirão no arrebatamento da igreja, verá o Senhor nas nuvens. A Bíblia diz que nós, que estamos esperando essa promessa, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, para encontrar com o Senhor. O Senhor estará parado nas nuvens e a igreja subirá ao seu encontro. Essa primeira fase, somente os salvos, somente aqueles que são a igreja do Senhor, verão a Cristo. Mas na segunda fase, a fase B da vinda de Jesus, todo o olho o verá e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí será uma manifestação visível a todos. E nesse período, na plenitude dos tempos, todas as coisas serão congregadas em Cristo Jesus. Sabe os reis, os
homens poderosos da época, todos eles terão que se dobrar diante da presença daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que tem escrito na sua coxa, escrito que ele é Senhor dos Senhores. Olha para vocês verem como que é maravilhoso. Cristo naquele dia voltará e as pessoas então terão que reconhecer a sua obra, o seu feito, aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Mesmo aqueles que não querão reconhecer, terão que se dobrar. Já pensou, muitas pessoas falam, eu não me prostro, eu não dobro. Terão que ajoelhar e se prostrar diante dele naquele dia. A plenitude dos tempos. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. É o que eu acabei de comentar com os irmãos. Tudo estará sujeito à autoridade daquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Olha para vocês verem. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Em Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 7. Olha para os irmãos ver o que a Bíblia diz. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, há muitos mistérios que somente na plenitude dos tempos será revelados. E Jesus naquele dia, os discípulos queriam conhecer os tempos, as coisas que o Pai já havia determinado. Jesus falou, não vos convém saber tempos e dias que o Pai já determinou. O Pai já estabeleceu pelo seu poder. Na plenitude dos tempos, todas as coisas serão congregadas em Cristo Jesus. O pastor Dinho quer comentar algo sobre essa parte, a plenitude dos tempos? Aqui ele está falando da Cristo, a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Três metáforas o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios. Que Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o marido perfeito e Cristo é a pedra angular, né? E as nossas mensagens têm que ser cristocêntricas. Nós temos que falar do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, que Deus é amor. É o que nós devemos pregar, uma vida cristocêntrica neste mundo. Então nós temos que nos ensinar, pregar uma mensagem sobre Cristo, que veio morrer na cruz e nos dar essas grandes e maravilhosas bênçãos, a qual nós temos hoje alcançado no nome de Jesus, né? Ponto 3 agora. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ação, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, Deus, Cristo é o cabeça da igreja, como o pastor Dinho acabou de comentar. E essa igreja ela é constituída de gentio e de judeus.
Nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós, outrora, não éramos o povo escolhido, mas Deus, através da pessoa de Jesus, Ele nos escolhe. Ele nos adota como filhos. Por isso que a Bíblia diz, veio para que era seus quem? Os judeus. Mas os judeus não receberam. Mas a todos, ou seja, os gentios, que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Nós temos um grande privilégio. E tudo isso, Paulo está dizendo aqui, a igreja de todos os tempos, tudo é para louvor da sua glória. Em Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 3 diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Só para vocês verem ilustrar que nós, os gentios, temos agora um grande privilégio, e somos também agora feitos também o povo de Deus. A Bíblia diz assim que Pedro, certa feita, estava na casa, se não me falha a memória, Simão, ele estava lá, e quando uma visão, Pedro tem uma visão, aqueles lençóis, aqueles animais que para os judeus era impuro, e de repente, lá de Cornélio manda alguns mensageiros seus e vai à casa de Simão, até onde Pedro estava, em Jope, e bate lá e fala assim, olha, Cornélio mandou chamar Pedro, e diz que quando Pedro receber aquela visão, Deus falou para ele, não faça você imundo aquilo que Deus santificou. Pedro vai com aqueles homens que estavam ali chamando, e quando chega lá na casa de Cornélio, diz que a casa estava cheia, pastor Dinho. Cornélio já havia convidado seus familiares, a sua família toda reunida. E quando Pedro se pôs a pregar o evangelho, diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus adentrou naquela casa. Cornélio e sua família receberam o batismo com o Espírito Santo, assim como Pedro e os apóstolos receberam lá em Atos capítulo número 2, quando eles estavam reunidos no dia de Pentecoste. Era uma prova que o nosso Deus estava chamando a todos os gentios. E Pedro, mesmo sendo judeu, agora podia ver que não era para ele dizer que era impuro aquilo que Deus já havia santificado. Pedro foi o apóstolo, mesmo não sendo o apóstolo dos gentios, porque o apóstolo dos gentios foi Paulo, mas ele presenciou logo no início que o Deus chamara também os gentios para a salvação. Que bênção, né? Louvor para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Judeus, gentios, pessoas de todo mundo estão sendo feitas filhos por crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha que maravilha. E nós estamos aqui vendo louvor da sua glória. O pastor Dinho tem algo a comentar nesse tópico 3, louvor da sua glória? Nós vemos que o apóstolo Pedro, por essa passagem, por estar na casa de Cornélio, no capítulo 11 do Atos dos Apóstolos, ele é chamado em Jerusalém para explicar. E ele diz assim, agora eu vejo, né, aquela profecia, que João Batista batizava com água, mas verdadeiramente ele batiza com o Espírito Santo. E Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, né, todo aquele que crê. Né? Amém? Jesus é aquele que batiza o Espírito Santo. Se você aí está assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical, ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, essa promessa diz respeito a você. Joel profetizou, Pedro ratifica na pregação em Atos dos Apóstolos, dizendo, essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. E eu quero dizer para você, se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, creia que Jesus ainda hoje pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Continuando aqui, tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Ponto 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão.
Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então nós vemos aqui que esse selo, a pessoa ao aceitar a Jesus, ela recebe esse selo. Não necessariamente precisa ser batizado com o Espírito Santo para receber esse selo, não. Há muitas pessoas que confessam a Cristo e ainda não são batizadas com o Espírito Santo, mas elas já são seladas como uma propriedade, como eu disse para os irmãos. O selo, antigamente, era usado como sinal de propriedade e de posse pessoal. Ou seja, a pessoa, ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus, o Espírito Santo, o sela para que possa mostrar para o inimigo das nossas almas que essa pessoa é propriedade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Esse selo, muitas das vezes, nós não estamos vendo com nossos olhos humanos. Mas os olhos espirituais, o irmão Dinho, eu, você, somos selados com o Espírito Santo. E o inimigo sabe, o inimigo das nossas almas sabe, aqueles que verdadeiramente são de Deus. E aqueles que são de Deus, ele não tem permissão para tocar. Lembra de Jó? A Bíblia diz que o inimigo foi até Deus e pede permissão para que possa tocar no servo Jó. Ele não poderia tocar se Deus não houvesse permitido. Então aqui vemos esse exemplo, através da vida de Jó, que o inimigo só toca se Deus o permitir, se for a vontade permissiva de Deus. Senão, o inimigo jamais pode nos tocar ou nos atingir. Por isso que a Bíblia diz em Isaías que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que é a nosso refúgio e a nossa fortaleza. Irmão, Dinho, quer comentar algo sobre o selo do Espírito Santo? Você está falando você comentou sobre Jó, né? Que o inimigo pediu permissão para tocar em Jó. A Bíblia também diz assim que Deus deu permissão para ele tocar em Jó e não tirar a vida de Jó. E a Bíblia diz assim que um dia 16 e 16 de Mateus, que depois de Pedro revelar que Jesus era o Filho de Deus, tem uma revelação de Deus, diz a palavra de Deus que o inimigo pediu para cirandar Pedro. E a Bíblia diz assim que Jesus não o permitiu. Pedro, o inimigo pediu para te cirandar, mas eu o repreendi, né? Deus o repreendeu o inimigo. Tudo mostra que aquele que tem o selo, o inimigo não pode tocar, porque Jesus é o dono de todas as coisas. É só com permissão de Deus que tem acontecido as coisas que nós temos visto. Mas a hora que for permissão de Deus ele repreender isso, Jesus vai repreender todo o mal e vai continuar nos dando vitória. Amém? Continuando, o penhor da nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Abra comigo aí sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, aonde nós estamos estudando essa carta, e diz assim, Efésios 1 e versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha para vocês verem. Paulo destina essa carta aos fiéis, aos que estão em Éfeso, os cristãos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que Deus procura os fiéis da terra. Deus ele tem compromisso com aqueles que lhe são fiéis.
A nossa salvação, ela está garantida sim através do sacrifício de Jesus, desde que, tem uma condicional, se permanecermos fiéis. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra, tenha certeza, Ele nos voltará para nos buscar e nos levará para junto dele, para que nunca mais, sabe você, às vezes, muitas vezes aqui no mundo, passamos por aflições, passamos por momentos difíceis como temos enfrentado nesse período atual. Mas saiba você, em Apocalipse a Bíblia diz que Deus limpará, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E essa atitude, quero dizer para você, aqueles que são fiéis a Deus, talvez você aqui no mundo tenha chorado, tenha derramado lágrimas aos pés de Jesus. Mas um dia dos seus olhos, Jesus enxugará todas as lágrimas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E haverá, irmãozinho, um cântico em nossos lábios para todo sempre. Sempre estaremos cantando e louvando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, esse penhor é uma garantia. É como se fosse uma transação. Olha, eu já paguei o preço e eu voltarei para buscar aqueles que são meus. Eu e você temos de Jesus a garantia que Ele voltará para nos levar para junto dele. Mundinho, quer comentar algo sobre o penhor da nossa herança? A Bíblia diz assim que nós fomos, através de Jesus Cristo, nós fomos eleitos. E a Bíblia também fala, a palavra de Deus diz assim que nós fomos eleitos para permanecer fiel até o fim, né? Nós temos que permanecer fiel, não fomos eleitos para já sermos vencidos. Nós temos que ir até o final, até o fim, permanecermos eleitos, que a lição está nos mostrando aqui. Amém? Nós chegamos agora então na conclusão da nossa aula. Nós vimos aqui quantas coisas aprendemos sobre as bênçãos espirituais, a nossa nova posição em Cristo, o Espírito Santo que foi dado como selo e também penhor, e nós agora chegamos na conclusão da nossa aula. Que diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Amém, Jesus. Que você seja alcançado através dessa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que você, nessa manhã, possa estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que procurai conhecer as Escrituras. Jesus mesmo, na sua infância, ele era um menino que era levado ao templo pelos seus pais. E diz a Bíblia que ele ficava aos pés dos doutores da lei, perguntando, indagando e também ouvindo para poder aprender. E a Bíblia diz que Lucas narrando diz: e o menino crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Que essa lição aqui no canal do Diácono Lucas Henrique possa alcançar. Eu e o pastor Dinho estivemos aqui nessa manhã, dedicando tempo para você possa ser alcançado através da Escola Bíblica Dominical. Amém? Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Irmão Dinho, pastor Dinho. Que Deus continue abençoando os irmãos e os irmãos possam nos ajudar a orar em nosso favor, que nós estamos esforçando para fazer o melhor para os irmãos. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.